gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas no nosso podcast, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Deus. E, gente, hoje é um episódio muito especial porque é o nosso penúltimo episódio da segunda temporada Conexões. E eu tô muito feliz porque as próximas temporadas prometem. Então, sim, eu quero continuar com esse podcast, com esse projeto lindo. Eu quero continuar falando para vocês sobre Deus. Então, o 15º episódio, que é o próximo, não é o último, tá? Então, fiquem tranquilos. E, gente, hoje eu queria trazer um tópico aqui muito especial. E eu acho que ao longo dos episódios, eu não vou falar que é um assunto muito específico, porque ao longo dos episódios a gente está sempre falando sobre isso, na verdade. Que é o nosso relacionamento com Deus. E a gente está sempre, toda vez que a gente trata de alguma coisa da nossa vida, a gente coloca Deus junto. E de certa forma, aquele é o nosso relacionamento com Deus. Então não tem como falar das coisas da vida, falar das coisas que a gente enfrenta, sem falar do nosso relacionamento com Deus. Então hoje eu trouxe para vocês 2 versículos muito, muito lindos, que está em Coríntios 1 Coríntios 10, versículo 13. Então, se você tá aí com a sua Bíblia, já pega a sua Bíblia, já fica com ela abertinha aí. E eu queria começar dizendo que tudo que a gente for falar aqui, tudo que eu for falar aqui, são experiências minhas. Então, são coisas que eu lendo a Bíblia e refletindo sobre Deus e orando para Deus, eu percebi essas coisas. Gente, eu peço perdão pelo barulho, hoje é sábado e as crianças estão lá embaixo brincando, mas tudo bem. Em 1 Coríntios 10, se você já estiver aberto aí no versículo 13, no versículo 13 está escrito assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. A gente tem aquela frase que você já deve ter escutado isso em algum momento na sua vida, que é: Deus não te dá uma cruz que você não possa carregar. E esse versículo, ele está exemplificando exatamente isso. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não te dá uma cruz que você não pode carregar. Às vezes a gente acha que o que a gente está passando pelo momento da nossa vida não vai ter fim, que a gente não é forte o suficiente, que a gente não é capaz de fazer aquilo. Gente, nós somos filhos de Deus. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo isso agora, você que está orando, você que está falando com Deus, você que quer começar um relacionamento com Deus, você que às vezes nunca falou com Deus, todos nós somos filhos dele. E ele, como pai, ele se preocupa conosco. E ele não daria algo que a gente não conseguisse carregar. Ah, mas eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, eu acho que eu não sou suficiente. Deus vai te capacitar. Deus é um Deus que capacita. É um Deus que capacita, que nos dá força. Tem aquela frase que eu já falei acho que várias vezes aqui, que é: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você é escolhido dele. Você é escolhido de Deus. Agora a gente está no período da quaresma, e a quaresma é o período que Jesus sofreu os 40 dias no deserto de tentação. 40 dias sem comer, sem beber, e ele sofreu tentação do mal. E, gente, ele estava pensando em você. O único motivo pelo qual Jesus continuou naquele momento, o único motivo pelo qual Jesus insistiu e recusou todas aquelas tentações, é porque ele sabia o teu nome. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje falando sobre ele. Ele sabia exatamente isso. E Jesus suportou. Jesus suportou todas as tentações, porque Deus capacitou ele para isso. Deus capacitou, Deus estava com Jesus em todos aqueles momentos. Quando Jesus fraquejava, ele chamava a Deus, ele clamava a Deus. E mesmo ele estando forte, ele clamava a Deus junto. Quando a gente fala sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento ao longo da vida, a gente vai ter diversas coisas que vão nos afligir, diversas coisas que vão tentar nos afastar de Deus. Tudo no mundo, gente, vai tentar afastar você de Deus. As pessoas vão começar a olhar torto para você, vão começar a falar: lá vem a crente aí, vão começar a tirar sarro do porquê às vezes você não sai para alguns lugares, o porquê domingo é um dia muitas vezes sagrado para você, o porquê você não pode ir naquela festa domingo porque é dia de missa.
As pessoas, elas começam a te julgar, as pessoas começam a te excluir de coisas. Mas, e nesses momentos, é uma coisa que eu faço. E que eu acho que ajudaria muito, muita gente que está passando por isso. É lembrar o porquê que nós estamos aqui. É lembrar o porquê que hoje você veio buscar Ele. Por que hoje você fala com Ele todos os dias? Ou porque hoje você acredita nele? E as coisas que acontecem na sua vida você não vê mais como uma mera coincidência, você vê como o plano de Deus. O porquê que isso tá acontecendo? Por que eu tô aqui hoje? Você lembra da sua origem. E lembrar da sua origem é lembrar de Deus. Eu só tô aqui hoje falando porque eu tive que passar por um momento de deserto, porque eu tive que ter crises de ansiedade, porque eu tive que sentir que eu não conseguia mais fazer isso. E Deus foi lá e me resgatou. Ele fez isso por mim. Eu não estaria hoje aqui se não fosse por Ele. Então, todas as vezes que algo tenta me afastar de Deus, eu lembro do porquê eu tô aqui. Eu lembro do porquê eu faço isso. Ele achou que valia a pena me salvar. Ele achou que valia a pena me capacitar. Eu não poderia ser mais grata por isso. Então, vai ser um caminho difícil, gente. A vida, ela não é fácil. Pra ninguém. Você pode ver a pessoa mais feliz do mundo. Ela vai sofrer com alguma coisa. Ela vai perder alguém. Ela vai perder, às vezes, ela mesma. Ela vai se sentir angustiada. Mas quando você tem Deus junto, e você se lembra do porquê Ele te trouxe até aqui, nada te deixa para baixo. Você pode até cair por um momento, mas você não permanece lá. Essa é a diferença de uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Ambas as vezes você vai cair. Mas na vida com Deus você levanta, você sabe que lá não é o seu lugar. Você levanta, você clama por ajuda. Cada um tem um relacionamento com Deus. Cada um tem um relacionamento diferente com Deus. E tá tudo bem. Tá tudo bem o meu relacionamento, o modo como eu me entendo com Deus, o modo como eu falo com Deus, o modo como eu penso sobre Deus, não ser o mesmo que o seu. Ou que o seu modo não seja o mesmo que os seus pais, ou que o da sua namorada, do seu namorado. Tá tudo bem isso. Porque Deus salva, Deus se apresenta de um jeito para cada um. Deus se apresenta de um jeito em um momento que cada pessoa precisa, em um momento específico. Ele me apresentou em um momento onde eu estava com angústia, ele me salvou daquilo. Muitas vezes Deus vai se apresentar para você em um momento de felicidade. Você vai falar, isso que está acontecendo é por causa de Deus. Deus se apresenta em um momento para cada um e é um momento perfeito. Ele tem isso escrito, ele sabe exatamente quando ele vai aparecer para você. Ele sabe exatamente quando vai ser o momento que você vai descobrir ele. Ele sabe exatamente os planos que ele tem para você. Então, por que comparar a sua jornada com outro? Por que comparar a sua jornada com uma jornada alheia? Que às vezes Deus tem planos totalmente diferentes para vocês. O modo como você fala com Deus é único. O modo como Deus te enxerga é único. Só existe você sendo você nesse mundo. Então não compare o seu relacionamento com Deus com outras pessoas. Não desista do seu relacionamento com Deus. A forma como você está fazendo está perfeita. Deus está muito feliz pela forma que você está fazendo. A nossa forma de conversar com Deus, ela vai progredindo, ela vai melhorando. Você vai entendendo as coisas, você vai conhecendo mais sobre Deus. Você vai se apaixonando cada vez mais. Então, se nessa semana você está afastado, está tudo bem. Porque talvez na próxima possa ser a melhor semana da sua vida com Deus. Tá tudo bem a gente ter esses altos e baixos com Deus. Ele sabe disso. Deus se tornou homem através de Jesus para mostrar para a gente que ele entendia as nossas dores, que ele sabia disso. É muito engraçado porque ao longo da nossa caminhada com Deus, as pessoas acham que as pessoas que têm Deus na vida, elas têm as respostas de tudo. São pessoas que sabem de tudo. E é muito pelo contrário. A dúvida, ela vai surgir ao longo da sua jornada com Deus. A dúvida, a incerteza. Muitos discípulos duvidaram da existência de Deus, questionaram a existência de Deus, questionaram Jesus. E tá tudo bem, porque Jesus continua amando eles infinitamente, Deus continua amando eles.
É normal nós termos dúvidas, nós termos angústias que às vezes nos afastam de Deus. É normal a gente aceitar coisas que nos afastam de Deus. É normal a gente ter dúvida, a gente ansiar por alguma coisa, mesmo sabendo que Deus está cuidando disso. É normal a gente duvidar, gente. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque foi como eu falei, se nessa semana você tá duvidando, talvez na próxima você pode estar acreditando mais ainda. Algumas coisas acontecem na nossa vida e faz a gente querer duvidar. Faz a gente querer se afastar de Deus. E tá tudo bem, é o ciclo da vida, gente. Deus sabe que você não é assim. Deus sabe que essa dúvida é passageira. Esse período de você achar que Deus está bravo com você, de você achar que você está longe de Deus, de você duvidar de Deus, ele é algo que todos nós passamos. Todos nós. Jesus veio ensinar a gente que sempre tem uma volta. Sempre tem como voltar. Tantas pessoas que se afastaram de Deus e Jesus trouxe de volta, Jesus puxou essas pessoas de volta. Claro que essas pessoas tiveram que ir até Jesus, o caminho não foi fácil. Mas depois que elas chegaram lá, Jesus mostrou Deus novamente. Você vai achar que Deus está bravo com você, você vai achar que você está fazendo tudo errado. E aí você vai se lembrar que Deus não é assim. Que isso que está no seu coração é algo mundano. É algo que a nossa cabeça projeta. Para fazer a gente duvidar da gente, para fazer a gente duvidar de Deus. Isso passa, gente. Eu digo isso, como eu disse, que eu ia fazer esse episódio baseado no meu testemunho. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu fiquei meses achando que Deus estava decepcionado comigo. Eu fiquei meses achando que Deus estava bravo comigo. E no final, era eu achando isso. Não era verdade. Eu sei que parece que não vai ter fim, mas tem. Às vezes você escuta alguma coisa, alguma pessoa te fala alguma coisa, você vivencia algum momento, alguém te dá um abraço e você lembra que Deus não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado para não projetar na nossa cabeça quem Deus é. Achar que Deus é uma coisa que Ele não é. Deus não quer vingança. Deus não quer... Ele não quer ter um plano. Ele não tem um plano que vá te causar algum mal. Deus não é assim. Eu tenho planos que vão te fazer prosperar e não lhe causar danos. Ele falou isso. Ele falou que ele tem planos para você. Não importa o que você faça, gente. Não tem como a gente estragar um plano de Deus. Claro que tem como a gente escolher certas coisas que não são certas. Escolher caminhos que são diferentes do caminho de Deus. Mas ele sempre dá um jeito de puxar a gente de volta. Ele sempre dá um jeito de colocar alguma coisa na nossa vida que fala, opa, aqui não é o meu lugar. E a gente volta. Deus é o piloto da sua vida. Ele é o comandante, gente. Ele vai te fazer perceber se estiver alguma coisa errada. Deus sabe de tudo isso. Tá tudo bem errar com Deus. Tá tudo bem você achar que você não é aquilo que Deus esperava. Deus te acha perfeito, não importa o que você faça. Deus ama você porque você é filho dele. É a mesma coisa como você pensar se um filho seu fizesse alguma coisa, errasse contigo, fosse num caminho que você ensinou que não era o certo. Se ele voltasse para você, você ia acolher com os braços abertos. E é exatamente o que Deus faz. Quando a gente reconhece o nosso erro e fala, Deus, eu não devia ter ido por ali. Me perdoa. Deus sorri para você e fala, ainda bem que você voltou, meu filho. Ainda bem que você voltou, minha filha. Eu estava esperando por você. Eu estava, mesmo você estando lá naquele caminho que eu não projetei para você, eu estava olhando por você, eu vi onde você estava. Antes da gente fazer a nossa oração, eu queria mostrar para vocês uma passagem que está em Pedro. Pedro fala assim,
na passagem tá em... Agora eu me perdi. Onde tá a passagem? Aqui, achei. Não achei. Aqui. Pedro 5, desculpa a demora, gente, pra me achar aqui é difícil. Pedro 5, versículos... 1 Pedro 5, versículo 7. Não precisa abrir que eu vou ler rapidinho. Essa frase eu já falei em um dos episódios. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro, que viveu com Jesus, cara a cara com Jesus, que Jesus ensinou pra ele. Ele vem e fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele fala isso porque Deus cuidou dele, ele vivenciou isso. Ele é testemunha do amor de Deus, assim como nós somos. Então agora, nesse momento, fecha os teus olhos e chama Deus para a tua presença. E agradece a Deus pelo relacionamento lindo que só você e Deus têm. Pelo relacionamento lindo que vocês dois têm. Só você e Deus, o modo como você fala com Ele, o modo como você sente Ele, a pessoa que você é, o caminho que Ele te mantém. Agradece Ele por tudo isso. Porque Ele está fazendo tudo isso com muito amor. Agradece Ele por todas as vezes que você ter pensamentos intrusivos, tiver angustiada, Ele vai te salvar. Agradece por Ele pelas vezes que Ele já te salvou. Agradece por Ele a situação que fez você crer nele. Se foi uma situação que deixou você triste, se foi uma situação onde você estava feliz, que você estava angustiado, Deus se apresentou para você, agradece por essa situação. Agradece por esse momento. Se você conheceu Jesus através de uma pessoa, agradece a Deus por essa pessoa. Se você conheceu Ele através de alguém, agradece Ele por esse alguém. Pede pela vida dessa pessoa. Se você tem alguém que está afastado de Deus, pede pelo relacionamento de Deus com essa pessoa. Lembra de todos aqueles que estão afastados de Deus. Deus, eu quero ter um relacionamento lindo com o Senhor. Eu quero lembrar de Ti todos os dias, Senhor. Eu não quero ter preguiça de falar com você, Pai. Eu não quero ter preguiça de falar com você. Eu não quero ter preguiça de fazer as coisas que o Senhor tem planejado para mim. Seguir os planos que o Senhor tem para mim. Tira essa preguiça de mim, Senhor. E assim como eu peço pelo meu relacionamento com o Senhor, eu também peço pelo meu relacionamento com as outras pessoas, com os teus filhos, com os meus irmãos. Que eu tenha paciência, que eu tenha calma e que eu haja com eles da mesma maneira com que você age comigo. Faz dessa a oração da sua semana. Faz dessa a oração que você vai levar no seu coração essa semana. Pensa no seu relacionamento com Deus. Se você está longe, se você está próximo, se você quer se aproximar mais, pensa nisso. Não é mesquinho, não é egocêntrico você orar pela sua relação com Deus. Você está cuidando do seu espírito, você está cuidando da sua alma, você está cuidando do seu coração. Às vezes a gente fala, nossa, eu não fiz nada essa semana, mas você rezou. Você está cuidando de você está cuidando do seu espírito, você está cuidando da sua alma. Você fez e muito. Eu agradeço por Deus ter me dado essa luz para eu vir te falar aqui hoje. Eu agradeço por Ele ter me dado essa palavra, esse versículo. Eu agradeço muito a Ele por isso. Eu sempre falo no final, eu fico por aqui, mas Deus não. Porque eu vou desligar essa câmera e eu vou ficar por aqui. A gente se vê nos finais de semana. Mas Deus está aí todos os dias com você. Ele não sai de perto de você. Continua falando com Ele. Coloca uma música agora. Eu vou até recomendar uma música. Coloca a música O Céu Se Abre. O Céu Se Abre. Coloca essa música. Porque essa música ela vai chamar o Espírito Santo para perto de você. Então, assim que acabar esse episódio, coloca essa música para você ouvir. E chama Ele na sua presença, para que Ele fique com você durante essa semana. Muito obrigada por estarem até aqui, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse nosso 14º episódio. Até o próximo episódio, gente. Um beijão. Tchau.